Esse aqui, eu acho que vai ser. Tem potencial de ser mais polêmico. Ah, eu acho que não. Eu acho que apesar do que ele propõe, ele é bem estabelecido, que é o Bandersnatch, o filme interativo. Porque apesar dele, pô, é um filme interativo, então cada um tem uma experiência, eu acho que ele é bem situado na comunidade, tá ligado? Justamente por ele ser um filme interativo, ele se destaca muito, então ele é um clássico desde que ele nasceu. E ele, independente da rota que você pegue, ele tem uma boa história. Sim. O Bandersnatch, eu lembro que por muito tempo ele foi meu episódio favorito de Black Mirror, né? Ele foi. Não é dizendo, né? Foi minha história favorita de Black Mirror, né? Inclusive, aqui foi a primeira vez que Black Mirror a gente não teve a sensação específica de ser um episódio, mas sim de ser um filme, né? Sim, Ele, por muito tempo, né, foi o episódio mais longo de Black Mirror. Até hoje, considerando todos os finais, se você tiver a experiência de caçar todas as variações, ele é a experiência mais longa de Black Mirror. Sei lá, eu acho que pra você experienciar ele, você passa de 3 horas fácil, se você for caçar todas as variações. Em seu aspecto de você escolher a sua própria jornada, a sua própria aventura, eu acho que é aí onde ele fica mais fraco, sabe? Tudo que ele mostra é tudo muito bom, só que ele meio que te força a um caminho de uma narrativa específica, que basicamente é ver o Stefan se fudendo, sabe? E ele questionando a própria realidade é um ponto que ele colapsa, sabe? E você mesmo se questionar a que ponto as coisas foram reais ou se alguma coisa foi real. É esse o objetivo dele. E ele é tão determinado a você vivenciar isso que, por exemplo, tem uma escolha que fica entre o Stefan e o Colin pra pular do prédio. Se você escolher pro Stefan pular do prédio, ele até pula, mas depois rebobina tudo, sabe? uhum. E isso Mas vai pra eu muitos acho. finais. E vai pra muitos caminhos que você escolhe. Tem uns momentos que o Butterfly vai te pega. Não, você fez a escolha errada. Vai, volta. Faz a escolha certa agora. Mas eu acho que esse é justamente a força dele. Porque, apesar dele ser um filme interativo, ele ser também, tipo, o que colocou filmes interativos na Netflix, tá ligado? Tipo, Netflix tem filmes interativos. Eu acho que é justamente isso, porque, tipo assim, é a ilusão da escolha. Eu gosto do fato que ele é um filme interativo pra você achar que você tem alguma escolha nesse filme, mas você não tem. E essa é meio que a crítica dele. Porra, o pior é que você fez muito sentido agora. E ele faz muito esse comentário, né, sobre a questão. Ele faz muito esse debate sobre a questão do livre-arbítrio, ou se as coisas são. Sim, então. É uma das coisas que ele aborda nesse debate sobre o que é a realidade, então. Que é a questão do livre-arbítrio, se isso realmente importa, se não importa. Cara, tu realmente me virou agora. É isso, cara. Eu acho que ele é clássico. Talvez, acima de clássico, talvez ele seja entre os perfeitos. Você acha? Eu não acho que a história é tão boa assim. Você acha? Eu Tá, vou, acho. vou ir na sua. Eu vou ir na sua. Vou colocar ele em perfeito, então. Aí o próximo episódio é Strike Vipers, que é o Cara, eu já vou dar meu episódio veredito. Eu já vou dar meu veredito. sexo. Esquece essa merda. Esquece. O quê? Não, eu acho ele bom. Eu acho que. Ok. Eu colocaria ele talvez no. Era melhor na lembrança ou no próximo vai ser melhor. Mas eu acho ele um bom episódio. Cara, é É que assim. porque ele teve potencial de ser tanta coisa, tanta coisa. Basicamente, era eram dois caras que estavam querendo fuder Sim. um com o outro. Estavam literalmente se fuder ali. Só que eles só podem fazer isso no videogame. Quando tá na vida real, tipo assim, ei, que é isso, mano? No videogame tudo bem, mas aqui na vida real, aí Na vira coisa de gay. broderagem, broderagem. Perde muitas oportunidades porque, tipo, tem uma questão. Eles meio que explicam porque que um deles tá sempre utilizando um avatar feminino e tudo mais. E aí, eles tiveram a oportunidade de fazer. Eles perderam a oportunidade de fazer debates sobre a questão da jornada da identidade trans e tudo mais. E isso simplesmente ficou jogado, sabe? Pelo menos eu vi isso como uma baita oportunidade perdida. Ele é muito a ideia do tipo, e se você pudesse ser do gênero oposto por um dia? Tá ligado? Que não é exatamente ser trans,
Que eu já tive essa conversa com o meu grupo de amigos homens héteros que, tipo assim, mano, e se você fosse mulher por um dia? E eu já vi mulheres falando, tipo, eu teria a curiosidade de ter um pau. Não que eu quisesse ser homem, mas eu teria a curiosidade de ter um pau. E eu acho que é meio que isso, tá ligado? Ele não tá Então, só mas aqui tá uma falando, questão. Aqui tá uma questão E também. aí, Essa busca pela curiosidade eu até acho normal. A questão é que era uma experiência que ele repetia várias e várias e várias vezes, sabe? Era uma vivência que ele buscava essa vivência várias, várias, várias vezes. E, tipo assim, não era só, tipo assim, tô aqui controlando meu boneco na TV. Não, eles vivenciavam esses corpos no videogame. sim, então. Não, mas eu digo, tipo assim, eu tô falando isso como eu acho como um demérito do episódio, tá ligado? Porque ele meio que coloca isso e é isso. É mais um fetiche, tá ligado? Do que qualquer identidade de gênero ou qualquer coisa assim, tá ligado? Então, mano. Esquece essa Eu vou merda. seguir o que você disser. Ok, eu vou seguir você. Eu acho que o próximo também é Esquece essa merda. O quê? Ah, mano, sinceramente, eu acho que é o episódio que eu menos gosto. Eu nem lembro direito desse episódio. Dá o teu resumo desse episódio, porque eu não lembro dele. Amigo, eu não sou bom com palavras. Leia o resumo dele aí que você já tá correndo na sua cara. A Chris trabalha como motorista de táxi para o aplicativo. Ele vai para uma sessão de terapia em grupo, onde uma mãe fala sobre o suicídio da filha, 18 meses. Ele faz sexo com ela, papapá. Ao acessar a conta de persona da filha, antes de bloquear. Não, peraí, papapá é casa do caralho. Não tá esse papapá aí no texto. Lê que tá no texto, porra. Depois ela faz a tentativa diária de acessar a conta personal de sua filha antes que ela bloqueia. Tá mal escrito mesmo. Mas enfim. No dia seguinte, Chris pega Jaden, funcionário da empresa, de mídia social, e sequestra, mantém como refém. A polícia anota atividade suspeita, persegue o carro, tudo mais. É uma perseguição policial, lembra desse episódio assim? Chris desvia para evitar dois adolescentes de bicicleta e vem descansar no meio de um campo. Quanto mais policiais chegarem, Chris faz Jaden contatar as pessoas em Smithren e exige falar com o CEO da empresa, Billy Bowler, o Moriarty, né? Do Sherlock. Funcionários da polícia. É isso o texto, Moriarty do Sherlock? Não, aqui tá escrito o padre de Fleabag, é isso que tá escrito. Ao mentir para Jaden. Cara, esse é o resumo. Eu não lembro. Esse episódio eu acho qualquer coisa. Quer saber? Eu fiquei com preguiça. Era melhor na lembrança. Era melhor na lembrança. E aí, Rachel, Jack and Ashley 2. Era melhor na lembrança. Sério? Eu ia colocar ele um pouquinho acima. Tá bom, o próximo vai ser melhor. Ele tem a crítica dele. É legal que ele usa a própria Miley Cyrus pra fazer essa crítica, que é, bom, o que ela viveu, né? E é isso, é isso o episódio, é isso. O próximo é um queridinho meu. Eu gosto desse episódio, mas é isso. Tem um pessoal que não gosta desse episódio, mas eu gosto desse episódio, que é Joanne, é péssima, que é aquele lance lá que ela vende, é isso? Não, ela aceita, né, os termos de uso. E aí eles fazem uma série da vida dela. Eu gosto do final do episódio, que é que tudo que a gente tava vendo era série. Eu amo, ainda mais, a forma como ela chama a Salma Hayek. Vai cagar em uma igreja. Isso, muito bom, muito bom. Eu acho que ele fica na frente do Tinder. Cara, eu pessoalmente colocaria ele atrás do clone, mas você não lembra do clone. Cara, eu colocaria ele na frente do Tinder também. É isso, então. Então é isso. Launch Harry, que é o do documentário lá, que eles voltam pra cidade do cara, e eles são estudantes, né? Ele é namorada de como é que fala? Artes visuais, né? Audiovisual. E aí, tipo, ela acaba ficando sabendo que teve um assassinato, e aí que o pai dele morreu nisso, né? Uma série de assassinatos, né? E ela fala, pô, vamos fazer um documentário sobre isso. E aí eles vão descobrindo um monte de coisa, até eles descobrirem que, na verdade, o pai, a mãe deles e o policial
era um pessoal criminoso fetichista que matava as pessoas, torturava elas num bagulho erótico muito doido. E aí, E a e aí namorada dele é a descobre vítima. tudo isso. Hã? E a namorada dele acabava sendo uma vítima, né? Sim, não. Eu acho que ela morre meio que num acidente, não lembro. Não, ela é perseguida. E aí, tipo assim, a mãe meio que se mata e deixa tudo pro filho, porque, sei lá, ela faz tudo pelo filho. E aí, E aí, tipo, tem todo o lance do final do episódio do tipo, cara, é isso. Ele conquistou o que ele queria, mas a que preço? Cara, é um episódio muito Eu bom, acho. não tem como discutir. Só que eu acho que ele não tá na frente do. No da João Terrível, porque o da João Terrível ele tem Ah, eu. mais. Ele tem mais diversidade assim nos tons, sabe? Ele tem a parte. A parte terrível, tipo assim, caralho, você não tem mais privacidade, sabe? Todo mundo vê o que você faz. Só que também tem um time cômico muito bom. Não sei, eu colocaria esse na frente da Joan. Porque, sei lá, eu gosto da Joan, mas ela não é um episódio que eu fico tão apegado assim, não. E agora, Rafa, o que a gente faz? A gente. Tá bom, vou deixar atrás da Joan. A gente pergunta pras pessoas nos comentários. Aí o próximo é Beyond the Sea, que é o episódio dos astronautas. Eu gosto muito da ideia do episódio, que é eles estão no espaço, mas eles têm corpos robôs na Terra que eles acessam mentalmente. E aí tem um Charles Manson da vida, né? Que mata a família do cara, mata esse robô e aí ele fica sem. E aí eles meio que tem que dividir o mesmo corpo, né? O cara empresta em alguns dias pro parceiro dele. E aí ele começa a viver toda a vida lá, ele começa a ter uma relação com a mulher. Eu acho que o mais importante desse E é, episódio também, que casa com essa questão do. A gente tem que dividir o mesmo corpo robô, é que, tipo assim, é uma missão onde só tem dois astronautas e precisa dos dois astronautas ali pra ela funcionar, pra ela dar certo, sabe? Se der alguma merda e somente um deles estiver vivo, essa missão fracassou, sabe? sim. E é aí que É, vem a maior parte de conflito, sabe? Porque o cara, ele começa a usar o corpo do outro ali, e aí começa a ter uma outra relação com a mulher, com os filhos, vai se apaixonando, isso vai criando uma rinha lá dentro da estação e tudo mais, e caralho, vão sobreviver ou não vão sobreviver? então, e aí no final o cara mata a mulher e o filho do outro. E aí é interessante porque agora eles estão iguais, tá ligado? E aí o final é tipo assim, mano, você só tem duas opções, ou você tá aqui comigo, ou você me mata, ou nós dois morre. Ou você me mata e você morre junto, ou a gente trabalha junto. Eu acho eu não acho que esse episódio seja ser um clássico, mas eu acho que eu colocaria ele na frente dos bons. Lá na Comparado frente. com os outros clássicos que a gente tá vendo, eu diria que ele tem tudo pra ser um clássico. Eu, inclusive, acho uma pena que ele não é. Mas ele é um baita episódio. Ele é o melhor dos bons, então. O próximo. Cara, eu poderia até tentar argumentar, mas eu sei qual é a sua resposta e eu vou ter que concordar com ela, que é Maze Day, que eu acho que você vai ser. Não esquece essa merda, né? Não esquece essa merda. Mano, é isso. Eu acho que não é um episódio tão bom desde o começo, e aí no final é uma merda. Aí vai pra questão da paparazzi e como que isso vai influenciando a vivência das pessoas, a relação dos famosos com paparazzi, não sei o que, darará. Isso rendeu um excelente episódio. Até vir a virada dele. O que é a virada do episódio, Rafael? É o lobisomem. É isso então. Próximo. Demônio 79, Black Red Mirror. Eu. É que eu não sei se ele foi tão recebido, mas eu acho ele um clássico por quanto que ele é diferente, o quanto que ele é um episódio muito divertido, cara. Ele é divertido, mas ele é engraçado. Mas eu não acho que ele fica tão marcante assim, sabe? Até porque a gente não teve mais coisas desse tipo. A gente teve um baita estranhamento com o pessoal e Uhum. não foi pra frente. Então, era melhor na lembrança. Você acha? Você acha que ele era melhor na lembrança? Ah, cara, é que é foda, porque assim, o próximo vai ser melhor.
a- É que eu acho que o próximo vai ser melhor, não define bem ele, tá ligado? Porque eu acho que ele é bom, ele continua bom. Ele pode ficar E no dá pra topo do deixar ele próximo, bom. vai ser melhor. Hã? Pode ficar no Tá topo bom, deixa ele do no próximo. topo. Tá bom. E aí a gente chega finalmente na última temporada. Os episódios mais recentes é pra você lembrar, porque tá recente. E. Pessoas comuns. Eu gosto muito desse episódio. As pessoas não eu acho que o pessoal não gostou tanto desse episódio quanto eu. Porque eu acho que ele é meio, assim, não em nível de qualidade, mas ele é meio que ruptura. Porque ele conseguiu a analogia perfeita pro que ele quer falar. E aí tem todas as questões lá de piorar o serviço, de o cara ter que se submeter a mais coisa. É a mesma coisa que eu falei do OnlyFans, tá ligado? O cara tem que se submeter àquele site. Então eu acho. Talvez. É que eu acho que a escrita do episódio não é tipo, nossa, que episódio que vai ficar na memória, mas eu acho tudo que ele fala muito pertinente. Eu deixaria ele em bom. Sim. Seguindo. BT Noir. Sinceramente, eu acho até legal o episódio, mas acho que o próximo vai ser melhor. Porque eu acho que o final dele é muito. Não é tão satisfatório quanto deveria ter sido. E. Sei lá, cara, não acho o episódio tudo isso, não. Acho que o próximo vai ser melhor. É um corte muito seco na sua cara. Só que quando você parar pra pensar, com toda a jornada da nossa protagonista, o final faz muito sentido com ela, sabe? Porque no fim das contas, ela e a nossa loirinha não são tão diferentes assim. Mas. Não, mas não é nem disso que eu tô falando. Você tá pensando mais no final, tipo, dela virar. Deusa, assim, rainha do mundo, né? Ah, você tá se referindo à forma como ela resolve tudo? Eu tô falando da resolução do episódio. De como ela consegue derrotar a Loirinha e depois ela vira líder da polícia e depois, tipo... Eu acho que isso é muito do nada, tipo... Muito não satisfatório por tudo que a gente tava vendo, tá ligado? Que é muito o lance do... Que eu até te falei, né? O Gaveta fez um vídeo sobre vingança e esse episódio é meio que sobre vingança. Tanto do lado da Loirinha, tanto do lado da menina com tudo que tava acontecendo naquela semana. E aí eu acho que, tipo assim, ele não é tão satisfatório pra toda a vingança que a gente tava vendo ali, tá ligado? É, pode ser. Tá. E, Próximo vai ser melhor. atrás do Red Mirror? Ou na frente? Atrás, porque o Red Mirror eu acho que ele é bem mais divertido. Ele é mais cômico também. O próximo episódio é Hotel Reverie. E assim, Rafa, não tem como a gente definir um clássico nessa nova temporada por conta que ele ainda tem que ser repercutido. Então a gente vai meio que chutar. Eu acho que ele é um novo clássico. Talvez. Tem 2 episódios que talvez eu colocaria como um novo clássico, e esse é um deles. Eu não sei o que você acha dele, eu acho esse episódio incrível. Por que você acha que ele vai ser um novo clássico? Olha, eu acho que, primeiramente, a narrativa dele é muito boa. Ele tem aquele lance meio São Junipero, tá ligado? Tanto de ser um romance sáfico, mas não só isso. Ele tem todo o lance da história, que, tipo, como a menina vai se apegando. Ele lembra bastante San Junipero nesse sentido da personagem lésbica, da menina do passado que era muito reclusa e ela sempre olhava ali pra menina do backstage, tá ligado? Ele tem uma temática um pouquinho parecida com o Bandersnatch, que é o de quesito. Ele tem uma temática um pouquinho parecida com o Bandersnatch, que é o quesito do que é a realidade, sabe? Porque, tipo, pra todo mundo que tá ali do lado de fora, né, que não é a nossa atriz, eles só veem aquilo ali como uma simulação e tudo mais, e que eles precisam tirar ela de lá. Só que à medida que ela, e inclusive o tempo lá passa mais rápido, e à medida que ela vai vivenciando e essa personagem, que ela tá contracenando, ela vai adquirindo as memórias da sua contraparte, né, da atriz, e vai tomando consciência, vai se tornando uma personagem ciente, né? O que acontece? Elas acabam se apaixonando e ela vira uma pessoa ali, sabe?
em todos os quesitos. Ela vira uma pessoa e elas têm um romance ali, como o tempo ali pra elas passa mais rápido, então elas tiveram um romance ali de basicamente uma vida inteira que as pessoas não envelheciam ali, né? Então, pra nossa atriz, aquela ali passou a ser sua realidade, sabe? No Mundo de Fora também, ela não tinha nada muito promissor. E ali, ela tinha tudo. Ele é um episódio muito bom. Ele tem as coisas pra ser um novo clássico, mas é meio difícil porque às vezes um clássico, ele é um que a gente não espera que vá se tornar um, né? Então, Mas aqui bora lá. tá Ele tá no puro achismo essa temporada. Cara, Eu vou dar meu como braço a uma torcer. opinião Eu só. acho que ele é um clássico, mas eu não acho que ele vai ser tão clássico quanto, por exemplo, o Nosedive. eu vou colocar ele em último dos clássicos, na verdade. A gente vai discutir um pouco porque eu não gostei dele tanto quanto você. E eu vi, pelo que eu vi um pouco assim na internet, ele foi um episódio meio 880. Tem gente que amou esse episódio e tem gente que não gostou dele. E uma das principais críticas que eu também faço a ele é que eu acho que ele não aproveitou o potencial que ele tinha. Que é brinquedo. Por que você acha que ele não aproveitou seu potencial? Cara, eu acho que ele joga muitas coisas e não fala exatamente tanto delas. Eu acho que assim, o bagulho mais óbvio, o da IA. Eu acho que o episódio não exatamente quer falar sobre IA, tá ligado? Eu acho que ele quer principalmente falar sobre grupos, né? São os bandoletes. Ele quer principalmente falar sobre grupos, essas pessoas isoladas que acabam entrando em grupos suspeitos. E ele quer falar também sobre. Como é que se diz? Ele fala muito sobre a agressividade humana. E aí ele fica muito tipo, porque nós temos que evoluir. E eu acho isso muito. Sei lá, mano, eu acho isso uma ideia muito infantil, tá ligado? Tipo, muito rasa e qualquer coisinha. E eu acho que esse lance dos grupos ele não explora tão bem. Tem isso. Uma outra coisa também que ele comenta é que a gente não tá adaptado pro mundo que a gente vive, né? O que é uma coisa um tanto irônica, já que nós construímos o mundo que a gente vive. Mas Sim. é uma questão que, tipo, é um mundo cheio de informações e estímulos e tudo mais, e várias normas, e é muita informação que acaba sobrecarregando o nosso cérebro. Ele até comenta, né, que o nosso cérebro ele tá muito defasado comparado com o mundo que a gente vive. Ele é muito programado para instintos básicos de sobrevivência. Como ele mesmo fala, é um cérebro muito agressivo. Sim. Então, e aí aquela coisa. Meio que não dá pra você discordar dele, porque você sabe que isso é verdade. Só que eu não acho que ele ele não se aprofunda na discussão. Ele só joga um bagulho e beleza, é isso, gente, vou embora. Mas é que tá E também. E é por isso que eu não gosto dele. Mas eu acho que a discussão dele não é nem tanto sobre isso, mas sim em relação a como é que vai ser a nossa reação quando em contato com outras vidas que são sencientes ou até mesmo que são conhecidas como inteligentes. Porque a gente Ele fala sobre, tipo, justamente a gente julgar outros bandos. Não necessariamente bandos que não são humanos. Mas também outros bandos que são humanos, tá ligado? E aí, mas, sei lá, mano, eu acho tudo isso tão jogado nesse episódio, de verdade. Eu acho que tá tudo aí, mas não sei. A impressão que eu tenho é que ele quis dar uma de David Lynch, só que ele não é o David Lynch, tá ligado? eu quero comentar também, que é a forma como esse episódio ele foi feito. Porque, diferentemente de todos os outros episódios de Black Mirror, ele tem essa proporção 4x3. Ele é quadradão, sabe? Formato quase que IMAX, né? E ele tem uma questão de escolha de cores dele, né? Ele vai muito pro cinza e a gente tem alguns pops de cor. E a gente tem também a questão que, tipo assim, eu não sei se você teve essa sensação, mas que as feições dos rostos estavam hiper detalhados. Tava causando estranhamento. E a forma como se movimentavam era uma fluidez muito esquisita, parecia artificial, parecia de videogame, sabe? Não sei se você reparou nisso. Cara, Cara, não reparei, eu vi esse episódio 2 vezes. Sei lá, foi a sensação que eu tive assistindo o episódio. E eu pensei que era uma das formas de comunicar que somente a forma como compreendemos o mundo é insuficiente e é tudo muito estranho, até mesmo pra gente. E que
justamente o episódio acaba com essa forma aberta, que é um novo passo para a humanidade, um passo onde a gente começa a explorar as coisas de uma forma simbiótica, em parceria com outros seres tão inteligentes quanto. E justamente acabar com aquele final aberto, eu acho uma escolha perfeita, porque é impossível dizer como é que a gente vai prosperar em relação a isso, como é que vai ser o futuro. Sim, sim. Mas, Cara, eu gosto muito desse episódio. Eu entendo seus comentários sobre ele simplesmente deixar as coisas jogadas. Pelo menos muitos sistemas jogados. Eu acho que muito disso se atreve a gerar vários debates mesmo, de ser comentado bastante. Eu vejo que ele tem potencial para virar clássico, mas não sei se é tanto. eu acho que não. Amigo, eu pessoalmente colocaria no próximo vai ser melhor. Eu ia falar isso, eu sugeri isso. Eu acho que o propósito do sim, episódio sim, é ser sim. estranho de propósito para poder causar muita discussão. Mas, de fato, o próximo vai ser melhor. E aí o próximo. Ok, eu acho que não chega tanto, acho que é só porque ele tá recente na minha cabeça, porque eu poderia colocar ele em perfeito. E eu acho Aí que- você estaria maluco! Mano, eu acho esse episódio lindo, acho um dos melhores episódios dessa temporada. Eu acho ele, tipo assim, ele só bate com o Hotel Reverie, tá ligado? Porque ele é o episódio que o cara revive o relacionamento dele. E é muito legal ver como ele tá com outra perspectiva, né? Não ele exatamente, mas tipo, a Ya, né? Que no final a gente descobre que é baseada na mente da filha da ex dele. E tipo assim, como ele vai percebendo o quanto que ele era um merda. Ao mesmo tempo que ele botava muito a culpa na ex, tá ligado? E eu acho, nossa, esse episódio eu acho ele lindo. É isso, eu achei esse episódio lindo. Eu acho que ele poderia ser um novo clássico também. Mas aí. Esse episódio, ele não é só uma questão que, tipo assim, as histórias têm dois lados, pelo menos no mínimo dois lados, mas também o que eu comentei mais cedo, o quão perigoso você relembrar as coisas com base apenas na nostalgia, porque ele, pelo menos, ele mantinha de acesso a ele pouquíssimos registros, pouquíssimos documentos, poucas cartas, poucas fotos, tudo que era foto que ele tinha com a ex, Ele queria a gente esquecer. não via o rosto dela. Ele também retirava o próprio rosto, né? E aí ele sempre via o seu passado com óculos de lente rosa pro lado dele, né? Ele acabou se torcendo muito a sua história e ele acreditou muito, sabe, nisso, com base em alguma emoção que se predominou. E a gente percebe isso, quando o nosso passado ele pode. Quanto o nosso próprio passado, nossas próprias memórias, elas são muito. São muito. Como posso dizer? Flexíveis. Eu acho um detalhe muito legal que, mano, é tipo uma das pessoas mais importantes da vida dele. Ele fala que, tipo, pô, ficou 3 anos com ela e demorou 15 pra tirar ela da cabeça. E hoje ele não lembra o rosto dela, tá ligado? Tipo, o quanto que se foi. Tá ligado? Quanto a nossa própria história, ela é tão. O tempo, Rafael Wayne. O tempo. Boa. E aí. É isso, tá ligado? Eu acho isso muito interessante. Mas. Cara, se você me disser que ele não é clássico, beleza. Mas eu colocaria ele na frente de todos os bons. Pelo menos. Ele pode não se estabelecer como um clássico, mas ele é um fortíssimo candidato para virar um clássico. Eu colocaria ele até mesmo na frente do Hotel. Ah, eu colocaria também. Então vou colocar ele na frente do hotel. USS Callister 2. Eu acho que, tipo assim, ele é tão bom quanto o primeiro USS Callister. Eu acho que eu ainda gosto mais do primeiro. Mas ele não é um clássico. E eu acho que o fato dele ser uma sequência dificulta ele ser um clássico. Porque o primeiro é o clássico, tá ligado? Cara, o pior que o primeiro, ele é muito clássico, mas será que o primeiro ele não foi construído pensando em ser um clássico? Porque ele tem toda a questão de ser uma paródia de Star Trek, né? E Star Trek é muito famoso, é muito importante pra cultura pop. Então, qualquer coisa que acabe tentando ser uma paródia de Star Trek é uma coisa muito comentada. Um excelente caso Sim. disso é The Orville, por exemplo. Então, tem esse fator a favor do cálice original. E eu tô falando isso com base que o cálice original tem uma história muito boa. Sim. A sequência tinha uma tarefa muito difícil, tipo assim, tá bom,
você ser uma paródia de Star Trek não é mais uma coisa surpreendente. O que você tem a jogo pra contar? O que você tem de diferente pra mostrar? Eu acho que tem o suficiente pra mostrar, pra ver a jogo. Eu falo isso porque quando eu fui assistir esse, eu não lembrava de nada do USS Callister original. De nada. É uma sequência muito bem feita no quesito de sequência, porque, tipo assim, ele não perde tanto seu tempo pra explicar como que as mecânicas funcionam. Só que a pessoa que tá embarcando pela primeira vez, que não viu o Callister original, consegue entender muito bem e rápido até. Sim, concordo. Não fica tão perdido no tiroteio. Fica um pouco desnorteado no começo, mas rapidamente pega. Rapidamente pega e vai engajando, vai se conectando com cada um dos personagens. E eu fui me lembrando do Cálice original à medida que eu tava vendo isso daqui, o que é uma coisa muito foda. E a história dele também é muito bacana. Cara, ele Eu virou colocaria o meu novo ele favorito de Black Mirror. Ele virou o meu novo favorito. Você quer colocar ele... É que eu acho que ele não é perfeito. E eu acho que ele também não é um clássico. Mas você quer colocar ele na frente de todos os bons? Ah, é uma concessão difícil de fazer, mas. Bora. Beleza. Então, assim ficou a nossa lista. E assim, Black Mirror é muito bom, porque, olha, tipo, mano, a maioria tá em boas posições. Eu não achei. Eu achei que ia ter alguns vagos aqui, tá ligado? Mas realmente, teve uns aqui que a gente não lembrou, tem uns que realmente esquece essa merda. Tem algumas coisas que a gente discorda aqui, por isso não. Ficou. É concessões, né, que a gente faz por estar em dupla. E aí, se você discorda, comenta aí. Porque eu sou o Rafa França, eu fico por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode ter mais aí na playlist. A gente tem uma outra playlist de Natal. A gente tem outras coisas que a gente faz, critica séries, enfim, né? Você pode achar minhas redes sociais e as redes sociais do Na Hora a Gente Junta aí na descrição. Rafael N, se despeça. Pois bem, pessoas, eu fui aqui o seu host para de vez em quando, Rafael Wayne. Vocês me encontram no Blue Sky e no Instagram. Blue Sky Rafael Wayne, Instagram Rafael.Wayne. Vocês também me encontram no Letterboxd, Rafael Wayne. Vocês também encontram eu e o Rafa no nosso podcast irmão Blue Box Cast, podcast totalmente dedicado a comentar sobre tudo de Doctor Who. Blue Box Cast no Blue Sky e no Instagram, com a tarde se materializando no Spotify, Amazon Music, Cashbox, Deezer, iHeartRadio, YouTube Music. É isso, pessoas. Esse foi mais um vídeo. Se inscreva, dê like, comente. Até mais e falou.